Olá, meninas. Boa tarde, bom começo de noite. Nós vamos mais uma vez para a nossa jornada no estudo de Esther. E hoje será o capítulo 2, né? Nós vamos falar a respeito da princesa na Pérsia, a princesa da Pérsia. Nós, o povo de Deus, gostamos de nos ver como heróis, não gostamos? Talvez tenhamos uma visão demasiadamente elevada sobre nós mesmos. São muitas as pessoas que vivem numa cidade diferente da que cresceram, vivenciam diariamente a diferença de costumes, alimentação, linguajar e muito mais. E tentam se adaptar a isso de alguma forma. Viver numa terra que não é a sua envolve adaptações. E para o povo de Deus, isso não é diferente. Nós vivemos na casa secular do Ocidente. Em geral, nós estamos debaixo de uma vida em que a opção da não crença se tornou plausível, se tornou uma alternativa que muitos seguem e acham estranho quem não siga. Tanta gente aqui na nossa cultura parece plena, feliz, bem-sucedida, vivendo a boa vida, sem essas preocupações que a gente tem sobre o que Deus espera de nós e tudo mais que vem junto. Esse capítulo 2 de Esther nos lembra que devemos servir a Deus no contexto que estamos, cuidando para não comprometermos o nosso testemunho. Na casa da Pérsia, passamos tempos difíceis. E o capítulo 2 começa assim. Passadas essas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que ela fizera e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens, de boa aparência e formosura. Ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reinam sobre todas as moças virgens, que reúnam essas moças de boa aparência e formosura na cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sob as vistas de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus ungüentos. Esse capítulo se passa um bom tempo após o primeiro capítulo. Vimos uma crise real com a Vasti, recusando-se a comparecer para ser exibida como um troféu na grande festa do rei Assuero, e sofrendo a perda da sua posição real como resultado da sua ousadia. E agora a história segue. E esse episódio, ele se dá cerca de 4 anos após a festa inicial. O versículo 16 menciona ser este o 7º ano do reinado do rei Assuero, enquanto o capítulo 1 se deu no 3º ano do seu reinado. Isso se passa no ano seguinte à humilhante derrota de Assuero na Grécia, quando, seguindo os passos do seu pai Dario, ele tentou vencer os gregos e foi derrotado. E agora? O poderoso rei está humilhado. E o capítulo 2 inicia, e aqui nós vemos o que ele quer. Ele quer uma substituta para Vasti. Não sabemos se ele se arrependeu da decisão, e mesmo que tivesse, não haveria solução. Porque a lei dos medos e persas, elas são irrevogáveis, e Vasti não é mais a rainha. Os conselheiros disseram que ele encontrasse alguém que fosse melhor do que Vasti. A busca inicial, contudo, parecia estar focando
precisamente na mais notória qualidade da antiga rainha. E como vai ser esse processo? Versículos 8 e 9, 12 a 14, respondem para nós. Diz assim: em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Suzã, sobre as vistas de Hegai, levaram também Ester à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Versículo 12. Em se chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratadas segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias do embelezamento, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias e perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei, e ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde, entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, sob as vistas de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Nós vemos aí que isso não é um casamento, não é unir forças diplomáticas, não é um concurso de beleza, é um sequestro. Pois, por todo o reinado, que vai da Etiópia até a Índia, eles escolheram mulheres em 127 províncias. E o rei vai dormir com todas e escolher uma, a que ele mais gostar. A que mais se destacar será feita rainha, uma mais disposta a obedecer do que Vasti. As outras ficarão no harém de Assuero, como escravas. Algumas jovens poderiam considerar isso uma oportunidade de existência confortável, mesmo que sem sentido. Não são poucas as formas que esse mundo nos desumaniza. Que somos tratadas como um número, como um voto, como um corpo, como um rosto bonito, ou seja o que for que nos faz menos do que seres humanos, menos que a própria imagem de Deus. O que nós, povo de Deus, fazemos contra os abusos deste mundo? Resistimos, certo? Até o ponto da morte? Na casa da Pérsia, o povo de Deus sempre viveu em 2 mundos. Versículo 5, nós vemos novos personagens adentrando essa história. São 2 personagens muito interessantes e centrais na história. O versículo 5 nos diz: ora, na cidadela de Suzã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Esse homem era judeu e ele ficou na Pérsia. Os judeus, eles haviam retornado para a região de Israel. Mas esse judeu resolveu ficar aí. E o nome dele não era um nome que ligava ao seu povo. Mordecai não era um nome hebreu.
ele morava na cidadela de Suzã. Significava isso que ele tinha acesso e liberdade de movimento. Ele tinha recursos políticos, ele conhecia pessoas, ele era influente. Ele era muito bem assimilado na casa da Pérsia. Ele se sentia em casa, mesmo não sendo da Pérsia. E vemos também outra personagem, Esther, também chamada Hadassa. Versículo 7 diz: ele criara a Hadassa, que é Esther, filha do seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Então, Esther era a moça que era cuidada pelo seu tio. Esse nome, Esther, está ligado à divindade pagã. Significa estrela. Ela era órfã, ela foi adotada pelo seu tio, Mordecai, e o seu nome de origem era Hadassa, o nome hebreu. Mas o nome Esther era um nome mais adequado para quem deseja viver na casa da Pérsia com tranquilidade. E foi por isso que ela era conhecida pelo nome de Esther. E a gente se pergunta, né? E como Esther, Hadassa, está no meio disso tudo? Muitas vezes as histórias, elas trazem uma visão meio romântica de uma princesa indo ao baile, esquecendo o sapatinho de cristal. Algumas de nós reconhecem essa história. Mas a realidade desse texto é uma realidade mais sombria. Não é um concurso onde voluntárias lutam pela vaga de rainha. Além disso, Esther age de um jeito que é um pouco estranho para o que a gente esperaria de uma mulher que pertence ao povo de Deus, ainda que vivendo na casa da Pérsia. Como assim? Começa com Mordecai, seu tio. Ele não impediu que Esther fosse levada para o palácio. Ele não dificultou as coisas. Muito pelo contrário. Ele apenas insistiu que ela não revelasse a sua identidade judaica. E Esther entra no jogo de sedução, de poder e de beleza. E com a sua forma de agir, ela ganha o coração do rei. Ela vai ser a nova rainha. Está resolvido. Hadassa se sai muito bem como Esther. Qual era o problema? Não seria o caso de uma mulher fazer o que ela tem de fazer, tentando extrair o melhor da situação em que está? Nós olhamos para esse trecho na história e nós vemos ali uma Esther que em nenhum momento resiste, que de nenhuma forma tenta escapar de ir contra a lei do Senhor e de se casar com um homem pagão. Ela não faz nada disso. Mordecai manda e ela obedece. Esconda quem você é. Assim é que se sobrevive na casa da Pérsia. É deixar Hadassa na igreja e ser Esther
todos os outros dias. Diferente da rainha anterior, que não estava disposta a ser o objeto sexual do rei, Esther parece bem disposta. Mesmo na casa da Pérsia, nós podemos ter oportunidade de fazer o bem. Agora, Esther é a rainha. Ela está numa posição de destaque. E nós podemos ler aqui o trecho, continuando a história. Diz assim: Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu, além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou o favor de todos quantos haviam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Nós vemos que ela fez tudo para chegar a esse posto. E no meio desse rolo todo, de alguma forma, coisas boas resultaram para quem está ao redor do povo de Deus. Ao final do capítulo 2, nós vemos relatado algo muito importante. Diz assim os versículos 21 a 23. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther, e Esther o disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Vemos, então, aqui que algumas vezes, mesmo em meio a situações confusas, pessoas agem com bondade. Pessoas agem ajudando os outros, abençoando os que estão ao redor. Nós vemos que quando Esther é feita rainha, o rei, ele, na ocasião, faz um banquete e se mostra extremamente generoso. Versículos 18 e 19 diz que foi proclamado feriado e houve entrega de presentes. Quando o rei está feliz, todo mundo está feliz. É a estranheza do mundo em que vivemos. E o capítulo vai avançando. Sai de cena a situação de Esther e entra em cena Mordecai, que está observando tudo. Mordecai, ele está atento, querendo saber o que se passa com Esther na casa das mulheres. E Mordecai sabe, então, toma conhecimento de um atentado contra o rei e avisa Esther. Ela, por sua vez, passa a informação ao rei. E o rei toma as providências para resolver a situação, que eu acabei de ler nos versículos 21 a 23. E esse fato foi registrado no livro das crônicas. A gratidão era algo muito importante no contexto persa, assim como honrar e agradecer a quem fez algo bom. Pode ter certeza.
Somos nós, cada uma de nós, instrumentos de Deus para fazermos o bem no contexto que Deus nos fez morar. Quando você se encontra vivendo no exílio, eu e você somos tentadas em duas direções: conformidade e isolamento. Na conformidade, a assimilação ocorre, existe falha em resistir. No isolamento, existe falha em amar, em agir com coragem. Olhando para Esther, o que a gente faz? Olhando para Mordecai, o que a gente faz? Talvez esperemos demais desses heróis da Bíblia, supostos heróis do Antigo Testamento. Lembremos de uma coisa: todos do povo de Deus são ao mesmo tempo santos, pecadores e sofredores. Esther, ela é santa, ela é parte do povo de Deus. Ela tem algo da identidade pactual do povo de Yahvé. Ela sabe muito sobre como é a vida do povo de Deus. Ela tem a fidelidade pactual, a benevolência amorosa de Deus a seu favor, ainda que ela esteja andando mal. Esther é sofredora. Ela está forçada a morar no harém real. E ela não tem opção. Ela sofre pelas escolhas que a levaram ao exílio, mas também pela desobediência de não voltar a Israel. Se você escolhe viver como persa, uma hora a Pérsia te pega. Se ela não fosse lindíssima, nada disso teria acontecido. Sabemos que em nossa futilidade social, a beleza física abre portas, porém, isso traz dificuldades também. E Esther é pecadora. Ela tem motivos para fazer o que for preciso para ganhar o título de rainha, custe o que custar. E olhando para esses personagens, nos identificamos. Somos como Esther. Todas nós somos santas, sofredoras e pecadoras. Que aspecto da nossa identidade cristã nós estamos dispostas a camuflar a fim de avançarmos no mundo? Talvez no nosso círculo de amizades, cada uma de nós mantenha bem baixinho o volume da fé. Ainda há tempo de evitar entrar por caminhos ruins. Esperar com serenidade no Senhor. Seguir a palavra do Senhor. Acalmar o coração. Sabendo que Ele é seu Senhor, é o meu Senhor, e mesmo as escolhas que custam. E temos que fazer com bastante esforço. Teremos que fazê-las em nome da fé, sendo cuidadosas e honrando a Cristo. Todos nós aqui na Casa da Pérsia secular já fizemos coisas, já demos passos, já fomos em alguma medida moldados pela vida aqui. Esther é uma moça do povo de Deus que, tentando se virar, chegou onde chegou. E sabe lá Deus o estado do seu coração. Eis Esther. Até outro dia, ela era a judia Hadassa. E quem somos nós? Talvez você seja alguém espetacular, que desafia as trevas e as devora no café da manhã. Talvez você seja, de fato, uma crente magnânima. E o mundo é muito melhor por sua existência aqui. Talvez, entretanto, você seja como eu sou, gente que vive na casa da Pérsia com grande dificuldade,
gente cujo coração às vezes é estranhamente confuso, gente que acerta numa e erra noutra oportunidade, gente que em certos momentos se reconhece melhor no seu nome persa do que no seu nome cristão. Gente que olha para a cultura em que vive e sente atração e desejo de se conformar. Às vezes até se desespera um pouco, pois está cedendo, está sendo assimilada e não está achando ruim mais ainda. Não está achando ruim mais, não mais. E a vida na casa da Pérsia, ela é complicada. Às vezes ela enrosca a gente. Tem dias que é tão mais simples não resistir, simplesmente viver como uma persa e guardar privativamente as nossas crenças. Na Bíblia, essas histórias são reais. E sim, a gente se porta como quem é daqui e não como quem é de outro mundo. Mas Cristo, em Cristo, podemos encontrar esperança. Até nos lugares e caminhos mais escuros que o pecado nos levar. Há a certeza de que, embora pecadoras e sofredoras, nele somos santas. Nele temos, no final das contas, a nossa identidade. E é Cristo o libertador da nossa vida. E é importante reconhecer neste mundo que, como gente pequena, que erra e apronta, somos muito parecidas com Esther e com Mordecai. Você e eu somos de Deus, mas em alguma medida nós temos a mente e o coração moldados pelo mundo em que vivemos. Não devemos nos conformar com este mundo, como diz a palavra do Senhor. Não devemos nos conformar com este século. Devemos renovar a nossa mente, como está escrito lá em Romanos 12, 1 e 2. Mas isso de nos conformarmos com o mundo, às vezes acontece de forma assustadora. Que tal abandonar a pretensão de ser incontaminado e reconhecer a nossa pequenez pedindo graça? Quando nós reconhecemos nossa necessidade, nós conseguimos ver com os olhos da fé que existe um herói de verdade. O nosso Senhor Jesus, que também passou por um período de preparação antes de assumir o seu posto. Ele passou por um período de pobreza, obediência, sofrimento, humilhação. E foi difícil, precisamente porque ele não podia deixar de lado a sua identidade, pois ele viera para fazer a vontade do Pai, para enfrentar açoeiros, o que fosse. A sua dor foi o pré-requisito da nossa beleza. Jesus Cristo está nos limpando do pecado em preparação para as bodas. Tristemente, nós resistimos a esse embelezamento, pois amamos ainda a feiura do pecado. Mas Jesus vai triunfar. Estamos sendo lavadas, purificadas, embelezadas. E não é para Assuero, não é para aquele rei perverso, para aquele rei caprichoso. É para Cristo, o Rei bom, o Rei que nos ama, o Rei que nos chama, o Rei que se entregou por nós, o Rei que fez um resgate para ter a sua igreja que ele ama. Jesus deu a sua vida
Jesus deu a sua vida, deu a sua vida em resgate por nós. Que possamos ser confrontadas por essa história e queiramos viver uma vida moldadas por Cristo, honrando e glorificando o seu nome. Que possamos ser Adassa e não Esther. Que o Senhor nos ajude a sermos as mulheres que Ele quer que sejamos, que reconheçamos o grande presente de Jesus, o nosso Salvador, o nosso resgatador. Deus abençoe a cada uma de vocês. Leiam o capítulo 3 de Esther, que na próxima semana estaremos juntas estudando. Grande abraço a todas, Deus as abençoe, fiquem na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.